Olá, queridos alunos! Sou a professora Francisca, estou de volta para mais uma aula de ciências, isso mesmo. Do que nós estamos falando? Da alimentação dos animais e das plantas. Isso, nós já falamos sobre as plantas, como elas se alimentam através do processo de fotossíntese, isso mesmo. E falamos também de uma curiosidade, que são as plantas carnívoras, que além de fazerem o processo de fotossíntese, elas também se alimentam de insetos. Então, por isso que são chamadas de carnívoras, certo? Outro exemplo aqui, de um vegetal, que esse tipo de planta, que chama-se cactos, eles são resistentes, eles conseguem ficar em ambientes, mais desérticos, como no deserto, com mais ambientes mais secos, certo? Então, eles conseguem sobreviver no deserto, isso mesmo, os cactos. Sim, bonito, não é mesmo? Olha as flores, roxa, lindinho, não é? Então, falamos também da alimentação dos animais, de como eles se classificam em herbívoros, carnívoros e onívoros. Falamos que nós, os seres humanos, também somos animais onívoros porque nos alimentamos tanto de vegetais como de carne de outros animais. Então, falamos de uma curiosidade sobre os morcegos, que têm a sua dieta variada. Isso mesmo. Alguns se alimentam de frutos, outros de peixe, certo? E outros de sangue, que são chamados os hematófagos, E morcego vampiro, certo? Eles fazem um corte, tá? No animal e ficam ali sugando o sangue. Mas eles sugam todo o sangue do animal? Não, é só uma quantidade para ele se alimentar. Chega a ser cerca de 2 colheres de sopa, aquelas colheres que a gente usa, geralmente para se alimentar, certo? Então, vimos essa curiosidade sobre os morcegos, que é um mamífero que voa. Tudo bem? Então, e como nós falamos da alimentação das plantas e dos animais, as nossas 2 aulas foram, foi sobre isso, sobre esse tema. Agora nós vamos fazer as nossas atividades. Estão preparados? Quem está animado aí para fazer as atividades? Eu estou, porque nós estudamos bastante sobre este assunto, não foi mesmo? Então agora nós vamos para a nossa atividade. Esta é a nossa primeira atividade. É um esquema do processo de fotossíntese em que a planta faz a sua alimentação, não é mesmo? Vamos ver se você lembra o que nós podemos colocar em cada espaço desse em branco, certo? Para que o nosso processo, para que o processo de fotossíntese seja completado. Sim? Vamos lá? Aqui, aqui temos a raiz da planta e temos esse espaço em branco. O que você acha que vem aqui? O que a planta absorve através da raiz para servir como alimento? Para servir, para compor esse processo de fotossíntese? Se você disse que é água e sais minerais, você acertou. Isso mesmo. A planta aqui, ela absorve a água, tanto a água da chuva ou a água que nós regamos, a planta, e através do solo ela absorve a água e os minerais, os sais minerais, que é as substâncias que tem no solo, próprio do solo. E aqui nós temos o quê? A luz solar, não é mesmo? Vejam só. Então, o que nós podemos colocar aqui? Qual o nome? Gás carbônico? O sol, a planta através do sol absorve o gás carbônico? Não, não é mesmo isso daqui? É a energia solar, não é mesmo? Isso. Exatamente. Vamos colocar aqui, energia solar. Tá bom. E o que mais a planta absorve? Ela absorve água e minerais,
absorve a energia solar através, né, do sol. E o que mais que ela absorve para compor este processo? Ela absorve o que nós respiramos, que é o quê? O que nós soltamos quando fazemos a nossa respiração? Soltamos oxigênio ou gás carbônico? Gás carbônico, que também, né, é transmitido através do processo, né, dos veículos, através da queima de combustível dos veículos, né, que é produzido o gás carbônico. Então, a planta também absorve. Então, ela nos ajuda na natureza, porque ela absorve esse gás carbônico. Então, observe o processo. Ela absorve a água e os minerais que tem aqui na Terra, a energia solar, absorve o gás carbônico e ela transforma isso em... Quem lembra em que ela transforma? Ela transforma em glicose. Isso mesmo. Aqui, glicose, que ela transmite para todas as partes da planta. Parte dela fica aqui na raiz e outras partes, né, dessa glicose é dividida, espalhada em outras partes da planta. Isso mesmo, certo? Absorve água e minerais, energia solar, gás carbônico, transforma em glicose. E o que ela libera, que é muito importante para nós, seres vivos? Libera oxigênio. Por isso que no lugar onde tem bastante floresta, bastante planta, o ar é mais puro, é mais apropriado, né? Não tem tanta poluição. Então, por isso que diz que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. O que é pulmão? É o que ajuda, né? É o nosso órgão que, através dele, respiramos. Então, significa o pulmão do mundo que onde tem bastante floresta, tem mais um ar puro, né? Oxigênio. Então, ela libera esse oxigênio para a natureza, certo? Coloquei até 2 aqui porque é muito importante. Compreenderam esse processo? Absorve água e minerais, energia solar, gás carbônico, transforma em glicose e libera oxigênio. Perfeito? Compreenderam como que acontece? Agora, observem aqui. Eu trouxe para vocês, falando agora sobre a alimentação dos animais, certo? Vamos falar. Quais animais que nós falamos durante a aula que se alimentam de vegetais? Como é o nome? É onívoros? É carnívoros ou herbívoros? Quais são os animais que se alimentam de vegetais? São os animais... Se você disse que são os animais herbívoros, você está certíssimo. É isso mesmo. Os animais que se alimentam de vegetais, eles são chamados de herbívoros, certo? E os animais que se alimentam de outros animais, vocês sabem como se chama? São chamados de animais carnívoros, tudo bem? Aqui, ó, os animais carnívoros, certo? E animais que se alimentam tanto de vegetais como de outros animais, são chamados de quê? Você sabe? De onívoros. Isso mesmo, se você disse que são os onívoros, você acertou. Muito bem. Muito bem. E exemplos. Exemplos de animais que são herbívoros, que se alimentam de vegetais. Eu trouxe aqui um exemplo de um coelho. Ele se alimenta de parte de um vegetal, que é das folhas? Pode ser, mas o que ele gosta muito mesmo é da raiz, que é a cenoura. Isso mesmo, ele é famoso porque gosta
cenoura, certo? Vou colocar aqui. A representação de um animal herbívoro, tá? E um animal que é carnívoro, se alimenta de carne de outros animais. Tem vários, não é mesmo? Tem o tigre, tem o leão, mas eu trouxe para vocês um que é comum aqui na nossa região, certo? Olha, a onça pintada. Não queira se encontrar com uma dessas por aí não, certo? Só se for no zoológico, tá? Para você conhecer. Lá no Parque Chico Mendes, aqui na nossa cidade de Rio Branco, tem, você pode apreciar, tá? A onça pintada, tudo bem? Ela é carnívora. Você vai lá, ela tá comendo um pedaço de carne gigante. Então, e um exemplo de um animal onívoro é o cachorro, como eu falei. E poderia colocar aqui também a foto de uma pessoa, certo? De um ser humano, que é uma representação também. Vocês gostaram dessa atividade, certo? Então, os herbívoros são animais que se alimentam de vegetais, os carnívoros são animais que se alimentam de outros animais e os onívoros se alimentam de vegetais e outros animais, certo? Vamos continuar? Vou colocar essa atividade aqui e nós vamos fazer outra atividade. Olhem aqui. Vou mostrar um cartaz a vocês, certo? Aqui. Este cartaz. Viram como eu gosto muito da onça pintada? Eu trouxe outra imagem para vocês. A onça pintada, elefante com seu filhotinho e vocês conhecem esse daqui? Jabuti, isso mesmo, né? Esse daqui tem na nossa região, este também. Este não tem, tá bom? Mas eles representam um tipo de alimentação. A onça, ele se alimenta do quê? De vegetal, dos dois, vegetal e carne de outro animal, ou só de carne? Se você disse que é de carne, porque ele é carnívoro, você está certo. Tudo bem? E o elefante? Ele se alimenta de outro animal. Vocês já viram um elefante comendo outro animal? Não, não é mesmo? É de vegetais, tudo bem? Então, vegetais. Vou colocar aqui. E o jabuti? Do que será que ele se alimenta? De tudo. Isso mesmo, tudo que encontrar pela frente. De vegetais e de carne, porque ele é um animal onívoro. Isso mesmo, vou colocar bem aqui. Gostaram dessa atividade? Isso mesmo. Agora eu desafio você a encontrar na sua casa, em revista, em livro, imagem de animais onívoros, carnívoros e herbívoros. Tudo bem? Então, crianças, vocês gostaram da nossa aula? Eu amei estar aqui com vocês, queridos professores. Espero ter contribuído com a aprendizagem, né, dos nossos alunos. E para acessar mais aulas, essa aula e outras aulas, acesse a plataforma Eduque que está aparecendo aqui no link. Tchau, tchau, crianças!